né? Nem pelo fato de ser um grande conhecedor do assunto, não, mas porque faz parte de uma sequência de 3 palestras que eu dei recentemente no Colégio Católico Resgate, numa formação para professores. Então, me foi solicitado algumas palestras na área de História. A primeira eu falei sobre o Renascimento, a segunda me foi pedido sobre a Reforma Protestante e a terceira sobre o Concílio de Trento. De certa forma que faz, digamos que uma sequência aí dos assuntos do 14 ao 16, né? Compreendendo esse período aí. Mas aí, como a mais recente foi a do Concílio de Trento, e eu acho mais pertinente o assunto para nós, então eu achei interessante repetir essa palestra aqui. E essa palestra está dividida mais ou menos em 3 momentos. O primeiro são os apontamentos históricos que eu faço sobre a sequência de como se desenvolveu o Concílio de Trento. Na parte central, já um pouco mais voltado para essa área de como que esse ensino é repassado para nós, tanto para os alunos mais vinculados, tanto na mídia de reforma e contra-reforma, um pouco de uma discussão sobre isso, sobre esses conceitos. E por último, se der um pouquinho de tempo, a gente dá uma passada assim, de olho nos documentos do concílio. Enfim, vamos lá então. Aí a data, né? Acho que foi o concílio mais longo, de 45 a 63. Então, já é conhecido de todos que nas bases desse concílio está Lutero, com a publicação das suas 95 teses na porta da igreja, em 1517, e, por assim dizer, a sua controvérsia com o Papa da época, que foi Leão X, que primeiro fez uma bula Ex Urge Domini, na qual ele alertava Lutero sobre os seus ensinamentos errôneos. E aí, como que em 20, né? Em 20 ele faz essa primeira bula de ameaça, né? E aí depois em 21, como Lutero não reconhece esses erros e não retifica a sua doutrina, aí sim ele recebe a bula de excomunhão por parte do Papa Leão X. Do outro lado, um pouco posterior, nós temos essas 2 figuras importantes. O sucessor, que era primo do Papa Leão X, o Papa Clemente VII, e a figura importante do Imperador Carlos V. Eu não vou voltar toda a história aqui do protestantismo, mas a partir de Lutero, só recapitulando, Beato Carlos V, fazendo confusão por causa do Beato da Áustria, né, que tivemos uma palestra aqui recente. O Imperador Carlos V, ele, como herdeiro do trono do Sacro Império Romano Germânico, e como justamente no seu território houve a Reforma Protestante, e como sabemos, houve diversos conflitos políticos, de guerras, né, violentos, então ele tentou de tudo para poder fazer uma reconciliação de Lutero com a Igreja, para evitar essas contendas que estava tendo no seu território entre católicos e protestantes. Então devemos muito a ele a insistência que ele teve em solicitar ao Papa a abertura de um concílio para resolver essas questões. Então forma, digamos que uma segunda dupla, né? O Papa Clemente VII e o Imperador Carlos V. No Parlamento de Nuremberg, os representantes do reino alemão exigiam a convocação de um concílio ecumênico. O Imperador Carlos V queria que Trento, situada no reino alemão, fosse o local do concílio. O Papa Clemente VII, lembrando dos concílios de Constança e Basileia, evitava a convocação. O Papa Leão X, né, ele foi um bom Papa, assim, né, no seu período. Ele exerceu, assim, grandemente a caridade, o ensino. Já Clemente VII era primo dele também, era da família de Médici, mas ele teve, de certa forma, assim, muito medo de uma abertura do concílio, já que os concílios anteriores, que foi levantado pelo seu próprio primo, Leão X, não foi muito bem sucedido.
havia a questão do conciliarismo, na qual alguns dos padres conciliares pregavam de que os bispos, ou a autoridade do concílio, era maior do que a do Papa. Então, como o Papa não teve muito êxito nesse concílio anterior, o próprio Papa Clemente VII tinha, digamos que, um receio de uma abertura de um concílio nesse contexto histórico, nesse momento aí da Igreja. Devemos outras questões também ao Papa Clemente VII, que talvez pudesse ter levado a esse receio, né? A essa personalidade, digamos que, temerosa, é porque talvez ele não tivesse a dimensão do que daria se não houvesse uma intervenção por parte da Igreja. Talvez no momento histórico que ele estava vivendo, ele imaginasse que talvez o protestantismo não tivesse grandes proporções, né? Seria algo que ficaria limitado a poucos, né? O Papa Leão X, acho que se referia a Lutero como um embriagado, então achava que se passava de mais um reformador. Tinham outras pessoas com outras ideias nesse período. Lutero foi só o primeiro que colocou a boca no trombone, digamos assim. Mas os pensamentos assim, de reforma ou protestante já estavam vindo já de anos atrás. Isso eu falei na palestra quando eu comentei sobre a reforma protestante, mostrando um pouco as origens, de onde estaria essa origem da reforma protestante. Mas o Papa Clemente VII, ele não via com bons olhos os espanhóis. E Carlos V, ele era neto dos reis católicos, então ele herdou a coroa da Espanha, né, de Castela e Leão, e também, por parte de pai, dos Habsburgo. Então ele também herdou grande parte lá do Sacro Império Romano Germânico. Ele tinha sobre o seu domínio grande parte da Europa. Então esse Papa, em umas questões de aliança com a França, acabou causando uma guerra no seu tempo, né? Então as tropas de Carlos V, num confronto com a França acaba perdendo. As tropas de Carlos V, como não tendo dinheiro para poder se recuperar e receber o seu pagamento, decidem em 1527 a adentrar no Vaticano e a confiscar os bens do Vaticano e de Roma como forma de restituição do pagamento dessas tropas, né? Uma dessas tropas. Então esse Papa ele fica durante 7 meses refugiado em Castel Gandolfo, Castelo de Sant'Angelo, e aí é por isso que os papas utilizam o costume de usar a barba grande, em sinal de penitência. Então é um Papa que sofreu também as dores do seu tempo, outras questões políticas, então ele não julgava importante a convocação de um concílio. Então em 1527 o imperador voltou à tentativa de dispor o Papa em favor da ideia do concílio, pretendia a convocação de um concílio ecumênico e a reforma da Igreja e a superação da divisão. Então essa que era a ideia realmente do imperador, uma reforma da Igreja e a superação da divisão que estava causando conflito no seu território, no seu domínio. É interessante mencionar que acho que Carlos V teve tanto trabalho que o final da vida dele ele acaba renunciando. Quer dizer, um imperador que tem grande parte da Europa sob seu domínio chega à exaustão e no final aí do seu poder ele acaba renunciando em favor do seu irmão, de tão exausto que ele estava nesses conflitos. Porque falando assim parece que é algo simples, mas foi algo bem dispendioso. Se a gente for analisar cada uma das guerras que ele enfrentou com os ducados e os principados que existiam no que é hoje a Alemanha. Nem mesmo o encontro pessoal entre o Papa e o Imperador, em 5 de novembro de 1529, demoveu o Papa de sua recusa. Na Assembleia Geral do Reino, em Augsburgo, em 1530, os esforços do Imperador pela unidade ficaram frustrados. Mais uma vez, encareceu ao Papa a necessidade de um concílio ecumênico, lembrando de que a não convocação poderia acarretar maiores danos do que as consequências temidas pelo Papa. Então aqui a localização aqui de Trento, né, nessa região aqui bem central, quer dizer, porque talvez a ideia do imperador seria favorecer a participação dos protestantes, já que foi um concílio ecumênico, e
talvez um concílio dentro do território pontifício não tivesse a atração dos protestantes. Vocês vão ver isso mais para frente, porque o concílio tem que mudar a sua sede, e quando ele muda, quando a sessão está dentro do território pontifício, os protestantes não comparecem para as aulas conciliares. E aqui é justamente as áreas que está fervilhando de domínio protestante. Aqui para ter uma noção do império de Carlos V, porque ele herda a coroa de Castela e Aragão por parte dos reis católicos e, consequentemente, essas partes aqui da Itália. E por parte de pai, ele herda esses limites que estão aqui de azul. Sacro Império Romano de Roma. Então só escapava mesmo Portugal e a França do seu domínio. Então, o Papa morre e aí passa-se ao Papa Júlio Paulo III, que é digamos assim, o Papa que teve a iniciativa e a coragem de abrir o concílio. Bem, outra foi a reação de seu sucessor. Tão logo tomou posse de suas funções, posicionou-se favoravelmente à ideia do concílio e procurou desde o início concretizar seus planos nesse sentido. Foi convocado o concílio primeiro para Mântua, em 1536, e posteriormente, em 1537, para Vicenza, não chegando, porém, a reunir-se, devido às dificuldades políticas. Além disso, numa e noutra oportunidade, foi impedida a sua abertura pela ausência de participantes, havendo-se negado ou trouxe os príncipes protestantes a aceitar o convite em 1539. Foi adiado, então, o concílio por tempo indeterminado. Então, vocês percebem assim, a quantidade de tempo em que esse concílio está sendo conclamado e as dificuldades, os empecilhos que se encontra para a abertura inaugural desse concílio, né? Ao ponto do Papa convocar e só chegar 2 representantes do Papado e mais ninguém para a reunião do concílio. Então, no encontro pessoal com o Papa, voltou o imperador a propor em 1541 a cidade de Trento para sediar o concílio. Efetivamente, convocou o Papa o concílio para ser ali realizado a partir de 1º de novembro de 1542. Como, no entanto, no verão de 1542 interrompera uma guerra entre a Alemanha e a França, também essa convocação ficaria sem efeito. Em 29 de setembro de 1543, suspendeu o Papa o concílio pelo motivo citado, mas em 30 de novembro de 1544, levantou a suspensão e estabeleceu o dia 15 de março de 1545 como termo inicial do evento. Contudo, no dia fixado, além dos 2 delegados do Papa, não haviam chegado outros participantes. Então, o concílio ele só realmente se inicia no dia 3 de dezembro de 45, já contando aí com a presença de 4 arcebispos, 21 bispos e 5 superiores gerais de ordens religiosas. E aí, já no início do verão, já tem um número de 66 participantes. Né? O concílio pode ser dividido em 3 períodos. Mesmo depois dele instalado, ele teve que ser interrompido diversas vezes. Por isso, talvez, os quase 18 anos de demora para a conclusão dos seus documentos. Então, o primeiro período ele foi de 45 a 48, e nele foram realizadas 10 sessões. O primeiro período de sessões durou de 13 de dezembro de 45 a 2 de junho de 47. Contra a vontade do imperador, pretendia-se tratar de questões de fé e de reforma simultaneamente. Na 4ª sessão, foi deliberado a respeito do decreto sobre as fontes da fé. Na 5ª, o decreto sobre o pecado original, e na 6ª, o decreto sobre a justificação. Tal decreto foi objeto de cuidado especial, tornando-se assim o decreto dogmático mais significativo do concílio, até mesmo porque Lutero havia levantado essa polêmica a respeito da justificação na sua doutrina.
E aí também foram outros temas debatidos nessa primeira parte do concílio, que foi a questão do sacramento do batismo e da confirmação. Agora, já em 47, há uma doença, há um surto de doença em Trento, de tifo. Então o concílio tem que ser transferido de local. Então o concílio vai para Bolônia, para dentro dos estados pontifícios, né? Certamente isso afastou a presença dos protestantes, e talvez por isso nessa parte em Bolônia tenha sido definido assim, as partes talvez assim, mais caras ao catolicismo, assunto mais concernente a uma questão interna da igreja, a assuntos relacionados à fé, e não tanto às polêmicas que havia em relação aos protestantes, né? Então, em Bolônia, levaram o concílio adiante as deliberações acerca da Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Ademais disso, foi debatida a doutrina sobre o sacrifício da missa, o purgatório e as indulgências. Em 13 de setembro de 49, suspendeu o Papa o concílio, e o Papa falece aí no mesmo ano, em questão de meses. Talvez ele, já percebendo já um esgotamento da sua saúde, resolve suspender o concílio, e deixando assim que o próximo, seu sucessor, desse assim continuidade a esses assuntos. Então, o segundo período já é como sucessor do Papa anterior, e aí eles são 6 sessões, de 51 a 52. O concílio volta novamente para Trento, quando ele é reaberto. E aí é um problema novamente com os protestantes, porque os protestantes fazem uma exigência que a igreja anule esses documentos que foram decretados enquanto o concílio estava em Bolônia, né? A igreja diz que não, reafirma o que foi definido em Bolônia, e aí acontecem outros fatos que fazem com que o concílio dê novamente uma parada, uma sucessão assim, de 3 papas. Morre Júlio II, também o sucessor, Papa Marcelo II, que fica 22 dias apenas no pontificado. Ele que o Palestrina fez uma missa famosa dedicada a ele, missa Papa Marcelli, que consagrou Palestrina e a música renascentista, né? Foi um Papa muito piedoso, assim, durante pouco tempo de pontificado. Ele tentou combater o nepotismo e várias outras coisas que os outros papas, desde Leão X, já vinham tentando no sentido de reforma, né? Isso pré-restauração do Concílio de Trento. E ele doou todos os seus bens, tudo aquilo que foi doado para a sua eleição papal, para a celebração, ele fez assim, abriu mão de uma doação para os pobres, né? Então nós tivemos uma transição assim, curta de 3 papas nesse período. Então aí os 3, Papa Marcelo por pouco tempo, e esse, o Papa Paulo IV. O Papa Paulo IV é uma figura assim, mais controversa. Ele era, digamos assim, que um asceta, um grande penitente, mas uma pessoa muito severa. Então, talvez as decisões que ele tomou enquanto Papa, por serem severas demais, pode ter prejudicado um pouco o bom andamento do concílio, né? É difícil assim, entender a personalidade dele. Você ouve falar de tudo. Você não sabe se ele está no limite de um grande santo ou de uma pessoa assim, que tinha um pulso, uma mão pesada demais nas suas decisões, né? Quando ele morre, o povo de Roma vai e corta o pescoço de uma imagem que tinha dele e escreve um epitáfio, né? Papa Júlio IV, né? Odiado pelo inferno e pelo céu. As pessoas não tinham um bom agrado dele porque ele era muito pesado, né? Na questão de Inquisição, na questão do Index, algumas questões assim que ele pegou mais pesado. Aí tivemos então o seu sucessor, o Papa Júlio III. Já tinha o quarto. Pio IV. É porque eu fiz uns rascunhos aqui. Ele foi, digamos assim, que um grande João Paulo II do seu tempo. Ele amenizou as decisões
que foram tomadas pelo Papa anterior, e aí ele deu continuidade ao concílio. Então, aí dando ao terceiro período, ele concluiu o concílio com 9 sessões, de 59 a 65. Então, finalmente, deu prosseguimento ao concílio. A abertura foi efetuada em 18 de janeiro de 1562 e contou com a presença de 109 cardeais. Em 11 de março, foi discutido o dever de residência dos bispos. Foi um assunto muito caro ao concílio, porque era muito comum um bispo ser nomeado por uma diocese e ele nunca pisava, ele não tomava conhecimento da sua arquidiocese. E a gente vai ver assim, que teve uma grande reação dos bispos a aceitar isso no concílio, né? Foi um dos temas assim, mais debatidos. Então foram emitidas medidas e decretos aos demais sacramentos e também aos da reforma, e outros concernentes à rejeição de exigência da abolição do celibato. O dever de residência dos bispos, repetindo aqui a obrigação então dos bispos estabelecerem em suas dioceses seminários para a formação de sacerdote, que até então não havia, e os decretos sobre o purgatório, a indulgência e a veneração dos santos. Na sessão de 17 de setembro de 1562, ocupou-se com os males existentes nas dioceses, com o renovado pronunciamento sobre o dever de residência dos bispos, a exaltação dos ânimos reveladas nas contestações, chegou ao ponto de se temer a dispersão do concílio. A controvérsia trouxe à baila, mais uma vez, as relações entre o Papa e o concílio. Contudo, o novo presidente do concílio, Morrone, conseguiu salvar a situação, obtendo a aceitação de um compromisso relativamente aos pontos controvertidos. Foi apenas rejeitada a doutrina protestante acerca das funções do bispo. Nessa mesma sessão, foi também declarada vinculativa aí a obrigação do domicílio dos bispos, né? E na 24ª sessão, promulgou o concílio o decreto de reforma e concluiu na sessão final, de 3 e 4 de dezembro de 63, os decretos sobre o... acho que é a mesma que eu coloquei, repetindo aqui. Então aí o concílio termina, mas ainda ficou inconclusa algumas das decisões do concílio. A reforma do missal, do breviário e da edição de um catecismo. Isso aí ficou a cargo do sucessor do Papa, Pio IV, o Papa Pio V, já conhecido aí de todos por causa do missal, e conhecidamente como santo, né? Então essa foi assim, essa primeira etapa, que é uma recapitulação assim, histórica de como se desenvolveu o concílio. Agora, dando início à parte assim, central, é como que a gente vê isso em relação à história, né? Os historiadores, e a filosofia também tende a isso, uma certa linha mecanicista de entender um evento como consequência do outro, ou como um evento sendo gerador de outro, né? Como se fosse um fatalismo, uma coisa assim que determinasse, né? E acaba que essa estrutura grande assim, que percebemos sobre, por exemplo, reforma e contra-reforma, acaba anulando os homens daquele período, que foram sujeitos, que tomaram decisões, que tiveram ações, né? Então, como que isso é repassado hoje? É uma questão que me chama muito a atenção. Se você digitar no Google, Concílio de Trento, nesses primeiros sites de pesquisa, você percebe uma definição do Concílio de Trento como uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Explica muito bem, né? Se a gente fala assim, houve a Reforma Protestante, a Igreja então fez o Concílio de Trento enquanto contra a Reforma, né? Pedagogicamente isso funciona, uma coisa em função da outra. Surgiu uma surgiu para poder combater, como se fosse uma sequência. Esse site também, como naquele século XVI iniciou-se na Europa o movimento de inovação da Igreja Cristã, eu não sei que inovação de Igreja Cristã é essa que eles chamam, porque até então só tinha católica, a Reforma Protestante, houve essa reação católica chamada de contra-reforma.
com esforço teológico, político e militar de reorganização católica e de confronto ao protestantismo. Atualmente, assim, no meio acadêmico já nem se usa mais contra-reforma. Há um processo de revisão, né, de vários conteúdos aí da história, e já não é mais usualmente falado contra-reforma esse movimento da Igreja Católica do século XVI com o Concílio de Trento. Só que eu achei que isso era algo novo, né, da década de 80 para cá. Só que há historiadores católicos muito mais antigos que já se opunham a esse termo contra-reforma para definir esse período do século XVI em relação ao Concílio de Trento. E aí eu estou me baseando para essa segunda parte nesse livro aqui, História da Igreja Católica, que é daqui do Instituto, é uma coleção, mas achem em PDF na internet para quem tiver interesse. É uma obra de 2 jesuítas, acho que os 2 são espanhóis, mas um parece que fez todo o seu estudo em Roma e o outro em Salamanca. E aí ele faz uma definição bem clara do que seria reforma protestante e reforma católica e não contra-reforma. Então, o princípio da reforma católica, primeira etapa do Concílio de Trento. Então, ele evoca, antes de adentrar nesse assunto, vários elementos anteriores ao próprio protestantismo que já estavam, digamos assim, perturbando a Igreja, né? O estado caótico do século XV, as doutrinas de Wycliffe, John Hus, a luta contra o conciliarismo, que é aquilo que eu mencionei no início, que eram os bispos reunidos em concílio terem poder maior do que o Papa, a união entre os gregos e latinos, que o concílio anterior ao de Trento não conseguiu colocar um fim nisso, era desejo, o concílio foi fracassado porque não conseguiu resolver essa questão, a questão do nepotismo, da Cúria de Roma, e a divisão religiosa do século XVI com a Reforma Protestante, o Calvinismo, né, Henrique VIII, Lutero, entre outros. Então esse é, digamos assim, o ambiente no qual o concílio vai surgir. Frente a tão deplorável estado, reagiu a Igreja com inusitada energia e se renovou interiormente de tal maneira que bem podemos afirmar que a segunda metade do século XVI nos apresenta um aspecto completamente diverso. Por isso que eu acho delimitador quando você fala de reforma e contra-reforma, porque o próprio termo já foca o seu olhar para uma ofensiva da Igreja, né? Ou defensiva, digamos assim, frente ao protestantismo, né? E você passa despercebido outros elementos desse período, porque você está focado em reforma contra reforma, né? O que está por fora disso, o seu olho passa batido, as outras coisas estão acontecendo nesse período. Então ele chama a atenção para essa renovação interior do catolicismo. Eu grifei interior porque a contra-reforma é um processo exterior, né? Se for entendido assim, enquanto combate uma militância da Igreja contra a doutrina protestante. Mas ele fala que essa renovação ela foi interior do catolicismo, que resultou em um novo florescimento de vida, que se manifestou nas conquistas missionárias, no apogeu das ciências eclesiásticas e da arte no cristianismo, com as suas múltiplas manifestações. E aí ele chega à conclusão: reforma católica, não contra-reforma. Esta reação católica, sua atuação e seus resultados durante o século XVI e princípios do XVII é o que devemos denominar de reforma católica, sobre a qual, antes de tudo, é necessário deixar bem claro alguns conceitos. Então, quais são esses conceitos que ele dá? Reforma protestante. Para a gente poder entender, então, o que foi o contexto de reforma católica, devemos entender, primeiramente, o que foi a reforma protestante. E ele é bem incisivo. Não podemos considerar como reforma ideal a reforma nos dogmas e menos ainda nos costumes, realizados por Lutero, Calvino e Henrique VIII. Porque realmente a palavra reforma, ela não implica em algo novo, não é? Por exemplo, se você pensa numa reforma desse prédio,
uma reforma desse prédio não consta de uma demolição dele para a construção de um outro prédio completamente diferente. Isso seria uma inovação, uma reconstrução. Uma reforma é quando você mantém as estruturas e faz algumas modificações ou adaptações. Só que do ponto de vista católico, não pode haver reforma em dogma, nem em costume, nem em questões de moral. Acho que foi o próprio Papa João XXIII que mencionou isso, né? Uma nova forma de anunciar os dogmas, eu não sei como que ele disse, aos novos tempos, quando ele abre o Concílio Vaticano II, né? Quer dizer, não se muda nada, é simplesmente uma nova forma de anunciar aos tempos modernos aquilo que a Igreja professa e crê, mas não há uma mudança substancial naquilo que ela crê. Então, por isso que ele fala, não pode ser chamado de reforma a reforma de dogma, né? Então, por exemplo, se você pega a questão de Henrique VIII, ele tem suas diversas esposas, né? Algo que foi combatido contra a Igreja. A Igreja prega que só há um matrimônio, só pode ser contraído um matrimônio. Então, quer dizer, isso não foi uma reforma, foi uma mudança total, foi uma inovação, digamos assim, na doutrina da Igreja. A questão também de Lutero, com a questão da justificação, a relação do pecado original, a relação da Eucaristia, não foi reforma de um ensinamento da Igreja, foi uma mudança total. De forma que você não pode chamar isso de reforma, é uma mudança. Tem um vídeo do Ariano Suassuna que eu acho interessante, me faz lembrar isso, que ele pega um jornal e fala, né, Calypso, a revolução do momento. Aí ele fala, poxa, se eu chamo Calypso, da tal da Joelma do Chumbi, de revolução musical, o que é que me sobra para conceituar Bach e Beethoven? Nada, né? Quer dizer, você está gastando uma palavra com algo que não é tão bom assim, se comparado. Né? Mas fato é que os próprios protestantes do 16 chamavam o seu movimento de protestantismo, né? Eles se autodenominavam como protestantes. Então até aí tudo bem, né? Embora a reforma não poderia ser reconhecida no sentido de reforma, mas eles se reconheciam como reformadores. Então, se o primeiro foi reforma protestante, o segundo ponto é não contra a reforma católica. Por que não contra a reforma? Ao mesmo tempo, marcamos nossa oposição a outra expressão com que alguns, tanto protestantes como católicos, hão querido designar a obra de reforma católica, mantendo a expressão reforma como tradicional para a inovação protestante, qualificam a obra católica como contra-reforma. O conceito de contra-reforma desvirtua o verdadeiro significado da reforma católica em seu sentido óbvio, porque com essa expressão se quer dizer que a obra de renovação católica foi exclusivamente defensiva e ofensiva contra o protestantismo, o qual rebaixa notavelmente o valor da obra católica do século XVI. Então, se vocês observarem, desde antes de Leão X, já havia movimento de restauração, tanto do papado, quanto de um reflorescimento da vida cristã católica por toda a Europa. Só que isso fica à margem aí do nosso estudo, né? Esse livro é rico de exemplos, depois eu posso também dar outros autores que mostram esse movimento anterior da Igreja, né? Não a partir de Lutero, mas um movimento que vem anterior. Se a Reforma Católica iniciou sua atuação antes de Lutero, seu primeiro objetivo não era opor-se à Reforma Protestante. E aí ele vem mencionando, então, nesse livro, diversos movimentos de reforma que você pode perceber no movimento da própria Igreja que antecedem a própria Reforma Protestante, né? Primeiro, foi a partir de 1300 em que começa a haver diversas traduções de livros, seja do Novo ou do Antigo Testamento, para uma língua vernácula. Então isso não foi obra do protestantismo, né? O próprio Lutero, quando vai compor suas doutrinas, ele tem contato primeiramente com uma versão traduzida de uma Bíblia, né, por um católico, isso já anteriormente. E como que livros espirituais florescem nesse momento, né? A Imitação de Cristo, Solilóquios de Santo Agostinho, volta a ser traduzido e reintroduzido nesse período, Espelho de Perfeição, Escada Espiritual, acho que é de São João Clímaco,
Instituição Espiritual, Tratado de Almas Espirituais e, sobretudo, a Reforma Espanhola, feita pelo cardeal Ximenes de Cisneros, isso graças à ajuda dos reis católicos. Talvez por isso o protestantismo não tenha entrado com força na Espanha, em Portugal, porque esse movimento de reforma feito por esse bispo e pelos reis católicos na Espanha, como um processo de renovação do catolicismo, de uma retomada da vida espiritual por parte dos fiéis, fez com que não tivesse uma adesão dessas ideias protestantes, né? E a mais conhecida, assim, filha ilustre que nós temos é Santa Teresa d'Ávila, né? Espanhola. Quer dizer, independente de uma reforma protestante, ela já estava com seus escritos espirituais. Santo Inácio, que é um dos grandes motivadores desse papel de contra-reforma, ele não faz nenhuma obra, digamos assim, teológica contra os protestantes, ele faz uma obra espiritual, que são os exercícios espirituais. Então aí você percebe claramente que o objetivo não é de um contra o protestantismo, mas mais um movimento interior de renovação da igreja. E outras reformas de fundações e institutos religiosos. Congregações beneditinas surgem várias nesse período. Franciscanos, a divisão entre observantes e conventuais, quer dizer, buscando um ideal mais radical dos ideais franciscanos. Os clérigos regulares do Oratório do Amor Divino, Fraternidade da Caridade, regulares de São Paulo, os padres barnabitas, os clérigos regulares de São Maiolo e a própria Companhia de Jesus, e outras ordens, né? E aí, para poder finalizar, a gente tentar dar uma olhada assim, nos documentos do concílio, porque, de certa forma, eu acho que é o concílio que tem mais implicações assim, para nós, acho que até no dia de hoje, em questão doutrinária. Né? Eu não li assim, o documento todo do concílio, mas assim, quem lê, qualquer um vai ter muito mais identificação com o conteúdo, porque ele tem um formato dogmático, mas assim, parece mais um grande catecismo no contexto de uma definição. Né? Então, por exemplo, aquilo que nós temos dos sacramentos hoje em dia, vem de Trento, as questões relativas à missa, a questão da criação de seminários, que é uma estrutura benéfica que tem até hoje, isso aí vem tudo do Concílio de Trento. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu deixei, na sequência do PowerPoint, o credo do concílio, mas eu queria abrir um site, Márcio. Será que eu consigo sair aqui? Só para a gente dar uma olhada assim, geral na estrutura. É fácil de achar na internet. Está vendo? Os documentos. Tem todas as bulas convocatórias de todos os papas e quando ele interrompe. E as sessões bem assim definidas, né? Sobre o pecado original, está aqui tratado. Sobre a salvação, os sacramentos e batismo. Vale ressaltar assim, que muitos historiadores falam como se fosse uma novidade ou que a igreja criasse os sacramentos aí. Na verdade, o que a igreja faz é um grande compêndio daquilo que ela já acreditava, cria e professava, mas coloca-se de uma forma mais assim, sistemática para que tenha um acesso por todos os padres e bispos, no sentido de evitar uma confusão ou dispersão com outras doutrinas que estavam surgindo. Está vendo aqui? A bula de reinstalação do concílio, suspensão, é interessante, vale a pena dar uma olhada em todos os documentos. Vamos ver pelo menos uma aqui, ó. Profissão de fé. É um estilo bem diferente do que estamos acostumados ali no documento. Mas também decreto sobre o símbolo da fé. Em nome da Santa e Divisível Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, considerando este sacrosanto geral e ecumênico o Concílio de Trento, consagrado legitimamente no Espírito Santo, presidido pelos mesmos três. Aí vem, creio em um só Deus, Pai, todo quiser, a profissão do credo, e depois começa explicando nas próximas sessões cada um desse credo, especificando para que não haja, digamos que assim, uma confusão por parte dos clérigos na parte doutrinária. Né? Vou voltar aqui. E é interessante, porque essas questões também com o imperador, elas ficam na bula de convocação. Então, assim, se quiserem ter o comunicado do Papa ao imperador e a importância do diálogo com o imperador do tempo, vocês também conseguem
achar em cada bula de convocação e de término, né, de finalização do concílio. Basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, e a parte central mesmo era essa, de reforma católica. A gente não vai mudar os conceitos, né? Reforma protestante está consagrada, mas na medida do possível entender o movimento da igreja de reforma católica também. A igreja está, né, num processo de reflexão sobre aquilo que ela acredita e compilou isso de forma no concílio, né? Mas não como uma ofensiva ou defensiva em relação aos protestantes, né? Que também tiveram parte assim, no concílio, foram chamados, participaram de algumas sessões, mas mesmo assim não conseguiu essa ideia ou esse objetivo principal do imperador Carlos V, que seria uma união, né? De fato, isso não foi conseguido. Mas pelo menos a igreja conseguiu se restabelecer, florescer nesse período que chega aqui de fora quase 300 anos de atraso, né? Por causa de questões aí do padroado. Mas é sensível, assim, se você observar pelo menos essa história da instalação da diocese de Juiz de Fora, a quantidade de congregações religiosas que chegam aqui nesse período, né, vindas da Europa. Com Dom Viçoso, o primeiro bispo reformador da diocese de Mariana, e que implementou o Concílio de Trento aqui, né, nessa região. Acho que foi ele somente mais um, acho que da Bahia. Foram os dois assim, pioneiros nessa implementação de Trento nessa região. Isso é interessante que o Dom Gil conta uma anedota que é interessante. Diz que um padre tinha morrido, os seminaristas, o bispo tinha morrido dessa região de Mariana, então tinha seminaristas para ser ordenados, foram ser ordenados em um outro estado, era bem longe. E aí no meio do caminho os seminaristas, juntamente com o padre, entraram numa igreja e tinha um acólito lá celebrando missa. Porque o padre já tinha morrido, ninguém tinha mandado outro padre para lá, o acólito sabia muito bem a missa, estava celebrando a missa. Aí eles levaram esse acólito junto, porque o bispo já era meio cego, para poder ordenar junto com os padres do seminário, né? Mas era um pouco essa realidade mesmo, essa formação precária, nem todo o clero tinha uma boa formação, então depois de Trento, com a implementação dos seminários, isso foi muito benéfico na formação do clero, né? Sobretudo, porque às vezes o padre realmente não tinha, era uma pessoa que tinha boa vontade, ficava naquela comunidade a vida inteira e não tinha a devida formação para exercer as suas funções. Um outro assunto que o concílio aborda muito são os padres que eram amaziados, né, que tinham concubinato e filhos, né? Isso era muito comum também por falta realmente de instrução. Os meios de comunicação não eram como eram hoje. Os de fora também dizem que nos primórdios tinha um padre, o primeiro padre daqui tinha 10 filhos, né? Então, com essa reforma de Trento, possibilitou essa padronização, digamos assim, em toda a igreja, tanto da missa, quanto dos ofícios, quanto da doutrina. Então foi muito benéfico. Vou encerrar.